Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Vikagiridhari Radharaman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Radha Madhava Ji Ki Jai, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Gaur Govinda Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhakti Vaibhav Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Vishnupad Srila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Vishnupad Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Rashakshidhara Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Paramahansa Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nityananda Bhavishtam Sachidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Saptami Gosai Ki Jai, Shri Nityananda Bhavishtam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladev Vijayabhushan Prabhu Ki Jai, Shri Rasikacharya Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Ki Jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gora Parshada Vinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasali Gora Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Antadip Mahapusi Matadip Kudumadip Madhadip Koladip Vidudip Janadip Modadumadip Udadip Atmika Shinavadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dvadasha Vanatmika Subrajamandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshan Chakra Ji Ki Jai, Nishinha Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prabha Shri Prabhu Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Vikara Mata Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai, Shri Brazivyata Ki Jai, Shri Vidyamandir Ki Jai, Brajaditora Ki Jai, Brihat Midanga Ki Jai, Granta Raja Srimad Bhagavat Purana Ki Jai, Shri Harinama Sankirtana Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Vamos cantar para o Srila Gurudev. Gurudeva Kabetava Karuna Prakash. Gurudev Kabetava Karuna Prakash. Gurudev Kabetava Karuna Prakash. Shri Gauranga Lila Hoya Nitya Tattva Edridha Vishwase. Shri Gauranga Lila Hoya Nitya Tattva Edridha Vishwase. Hari Hari Boli Godru Mekhanane Brahmi Bodharshanayase. Hari Hari Boli Godru Mekhanane Brahmi Bodharshanayase. Gurudev Kabetava Karuna Prakashe. O Gurudev Kabetava Karuna Prakashe.
Nitai Gauranga Advaita Shivas Gadadhara Panchajana. Nitai Gauranga Advaita Shivas Gadadhara Panchajana. Krishna Nam Rase Basabe Jagat Kori Mahasankirtana. Krishna Nam Rase Basabe Jagat Kori Mahasankirtana. Gurudev Kabetava Karuna Prakashe. Gurudev Kabetava Karuna Prakashe. Natana Vilas Midangavadan Shuni Boyapana Kane. Natana Vilas Midangavadana Shuni Boyapana Kane. Dekhiya Selila Madhuri Pasibo Primera Bane. Dekhiya Selila Madhuri Basibo Primera Bane. Na dekhiya bara Selila Ratana Kanjiha Gauranga Boni. Na dekhiya bara Selila Ratana Kanjiha Gauranga Boli. Amare Vishaye Pagala Boliyan Angete Dibe Kaduli. Gurudev Kavetava Karuna Prakashe. O Gurudev Kavetava Karuna Prakashe. Gurudeva Jaya Gurudeva. Gurudeva Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. Gurudeva Shila Gurudeva. Então essa é uma linda canção que está só nesse livro aqui, que é a última versão, agora a penúltima versão, que em breve vai sair, o novo Shigodia Gita Gucha. E aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está falando para Gurudev: ó Gurudev, quando o Senhor manifestará sua misericórdia, que instilará em mim fé firme na verdade eterna das lilas de Shiv Gauranga, cantando Hari Hari, vou perambular pela floresta de Godrum, esperando ter uma visão desses passatempos. As 5 personalidades Nitai, Gauranga, Advaita, Shivasa e Gadada praticam Mahasankirtan, inundando o universo inteiro com o néctar do nome de Krishna. Eu vou ouvir os sons da dança e do ritmo das mridangas com meus próprios ouvidos, constantemente desejando a doçura desses passatempos. Eu vou mergulhar na inundação de prema. Então, perdendo minha visão desse passatempo, que é como uma joia, eu vou exclamar Ha Gauranga, proclamando ser um louco, proclamando que eu sou um louco. Os materialistas atirarão terra em mim. Então essa é uma canção muito linda que Srila Bhaktivinoda Thakur, orando a Gurudev para ter essa visão da lila transcendental de Gauranga Mahaprabhu com seus companheiros eternos do Panchatattva e todos os outros Gaura Bhaktas, para que ele possa está orando para que ele tenha fé firme na verdade eterna das lilas de Gauranga Mahaprabhu. Então assim, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele compõe essas orações mergulhado no seu êxtase transcendental, e ele está meditando, enquanto ele compõe, enquanto ele recebe inspiradamente essas canções no coração, ele está visualizando todos esses passatempos, está visualizando assim como Mahaprabhu com seus companheiros do Panchatattva estão, como ele diz aqui, perambulando por toda parte, fazendo Mahasankirtan. E assim, fazendo Mahasankirtan, eles inundam o universo inteiro com o néctar do nome de Shri Krishna. Então, se Srila Bhaktivinoda Thakur está tendo essa visão
ele é aquele que enxerga de verdade. Porque aquela pessoa, a pessoa que não pode enxergar a passagem do Mahasankirtan de Gauranga Mahaprabhu é na verdade uma pessoa que é cega espiritualmente. Ela pode ver um monte de coisa nesse mundo material, mas ela está deixando de ver a coisa mais importante, que é esse passatempo chamado Mahasankirtana Lila, que se ela aderir a esse passatempo e ela conquistar uma posição eterna nesse passatempo, então a vida dela será assim inundada de cada vez mais bem-aventurança, né? E é por essa vida que se chama Bhakta Jivana, a vida espiritual, a vida de um devoto. É por essa vida que Srila Bhaktivinoda Thakur está orando aos pés de lótus do seu Gurudeva, porque somente o Gurudeva pode abrir para nós, descortinar para nós, para o discípulo sincero, essa realidade transcendental. Só um minutinho. Vrishabhanu Sutra, também de Srila Bhaktivinoda Thakur, do livro chamado Gita Mala, que é um rosário de lindas canções. Vrishabhanu Sutra, não, desculpa. Vrishabhanu Sutra Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Vrishabhanu Sutra Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Shiradhara Sukha Satata Sadhane Rohiboyami Prayasi. Shiradhara Sukha Satata Sadhane Rohiboyami Prayasi. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Shiradhara Sukhe Krishna Raje Sukha Janibo Manete Yami. Shiradhara Sukhe Krishna Raje Sukha Janibo Manete Yami. Radha Pada Chadi Shri Krishna Sangame. Radha Pada Chadi Shri Krishna Sangame. Kabuna Hoibo Kami. Kabuna Hoibo Kami. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Sakigana Mama Paramasurita Yugala Premera Guru. Sakigana Mama Paramasurita Yugala Premera Guru. Tadanuga Hoi Seviboradhara. Tadanuga Hoi Seviboradhara. Charana Kalapataro. Charana Kalapataro. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Vrishabhanu Sutta Charana Sevane Hoiboje Palyadasi. Radha Paksha Chadi
जे जाना से जाना, जे भावे से भावे थाके, राधा पाक्षाचारी। जे जाना से जाना, जे भावे से भावे थाके, यामी तो राधिका पक्षपाती सदा, यामी तो राधिका पक्षपाती सदा, कबो नाही हेरिताबे, कबो नाही हेरिताके। ओ वृषभानु सुता चरणा सेवने, ओई बोजे पाल्या दासे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग जय, निताय गौरंग, निताय गौरंग जय, निताय गौरंग, निताय गौरंग जय, निताय गौरंग, निताय गौरंग जय, निताय गौरंग। गोरा है निताय है गोरा है, निताय गोरा है, निताय गोरा है, निताय गोरा है। प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा शिला प्रभुपादा, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव Pacitapam की जय, श्री प्रभुपाद Pacitapam की जय। Só um segundinho, vou fazer uma coisa aqui. Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Gurave Gaurachandraya, Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namaha। Shri Chaitanya Manobhishna Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Bhaktya Vihina Yaparada Lakshar Padangamaje Kripamaitam Sharanam Prapanam Inde Namaste Charanaravinda, Inde Namaste Charanaravinda, Inde Namaste Charanaravinda, Inde Namaste Charanaravinda, Inde Namaste Charanaravinda।
bhajami radham aravinda netram smarami radham madhura santasyam vadami radham karunabharadram tato mamanyasi gati Jai Shri Radha. Então nós estamos pela misericórdia de Guru Gauranga no Darshan de Shri Radha Madhava Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj. Nós estamos lendo Shri Mana Shiksha. Então vocês devem se lembrar que a gente estava lendo como o Gurudeva apresenta algumas perguntas como objeção a uma afirmação feita em qualquer análise, né? Shastra analisa todas as circunstâncias, né? Shastra. Eu estava lendo hoje de manhã cedo, Madan Gopal também estava, Madan Gopal Babu estava participando também, estava lendo como Srila Prabhupada explica que Shastra é o núcleo do caminho espiritual. Porque Gurudeva sempre cita Shastra e ele é um exemplo vivo do Shastra. E o Sadhu também sempre cita Shastra e ele é um exemplo vivo do Shastra. Né? Se o Guru não cita Shastra, ele não é um mestre espiritual fidedigno. Né? Então uma das características do Shastra é que, assim como a gente, quando a gente estava lendo, talvez a gente volte a ler o Shri Brihad Bhagavatamrita, uma das características desse Shastra é que ele, incluído em cada verso, especialmente no caso do Brihad Bhagavatamrita, ele apresenta uma objeção e a refutação àquela objeção, né? De tão perfeito que é o conteúdo desses shlokas que compõem diferentes shastras. Então o conteúdo é tão perfeito que ele já apresenta para o estudante, para o aluno, para o discípulo, tanto aquilo que pode vir a ser uma objeção na mente do discípulo, quanto a refutação para essa objeção. Então o Gurudeva fala desse Purva Paksha no começo do comentário ao segundo verso do Mana Shiksha. Mas ele fala primeiro que os conselhos que Raghunath Dasa Goswami dá à sua própria mente no primeiro verso é que esse conselho pode levantar algumas dúvidas. E aí Gurudeva também indiretamente quer dizer com isso que Raghunath Dasa Goswami vai abordar essas dúvidas continuando a orar para sua mente no segundo verso. E ele diz que a primeira dúvida é que se nós deixarmos de lado todo tipo de orgulho e nos refugiarmos exclusivamente em devoção a Krishna, como é que nós vamos subsistir? Nós não podemos subsistir sem praticar Nitya e Naimitika Karma, né, que são os nossos deveres diários e os nossos deveres ocasionais. Né? Nesse caso, Nitya Karma se refere aos deveres que nós temos segundo a Guna e Karma, né? Segundo o modo da natureza que predomina sobre a nossa natureza psicofísica ou o conjunto de modos da natureza. Né? Por exemplo, se alguém é influenciado eminentemente por Sattva Guna, então ele vai estar praticando Brahmana Karma ou Brahmana Dharma. Né? E aí ele, como Brahmana, ele vai ter algumas atividades que são Nitya
nesse caso traduzido como diárias, e algumas atividades que são naimitika, como por exemplo o falecimento de um parente. Não é todo dia que um parente meu ou de algum de vocês vai falecer, mas quando houver esse falecimento, então o Brahmana, ele é imbuído da sua natureza de sacerdote, vai realizar uma cerimônia fúnebre que é considerada ocasional, mas é um dever dele também na sociedade, né? Mas aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, na verdade o nosso querido Gurudeva, ele está demonstrando que a gente não pode viver a vida sem praticar karma. E esse Nitya Karma e Naimittika Karma consiste de atividades piedosas e impiedosas, orientadas para a consecução, para a conquista de resultados, né? Atividades piedosas conferem resultados fantásticos dentro do mundo material, tais como desenvolver yoga siddhis ou ser elevado aos planetas celestiais, né? Ao passo que as atividades impiedosas podem resultar em nascer numa forma que não seja humana, ir para os planetas infernais e sofrer diferentes tipos de castigos num corpo sutil e assim por diante. Então essa é a primeira dúvida. A segunda é que se alguém adota adoração unidirecionada a Shri Radha Krishna Yuga, como ele vai poder levar Mahaprabhu em consideração? Onde vai haver espaço na sua consciência para ele também pensar em Mahaprabhu? Se alguém pratica bhajana de Srimad Mahaprabhu considerando também como objeto de adoração, então haverá dois objetos de adoração e a devoção não será unidirecionada, não será ananya. E a terceira dúvida é a seguinte: em que humor devocional devemos meditar no mestre espiritual? Aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele já deu a primeira explicação falando de Dharma e Adharma, que o verso 2 começa na Dharma, na Dharma, Shutigana Niruktam Kila Kuru. E ele explica que qualquer tipo de atividade realizada pela humanidade se enquadra em uma de duas categorias: ou Dharma, que são atividades piedosas, religiosas, e Adharma são atividades pecaminosas ou irreligiosas. Para aqueles que realizam atividades completamente proibidas, não é possível nem sequer viver nem sequer um momento nesse mundo, né? Como Chanakya Pandit, um moralista védico, diz que se você vive cometendo atividades pecaminosas, para você a palavra de ordem é não nasça e não morra, ou não morra e não nasça, porque se você morrer, você vai ser levado para condições dos planetas inferiores, onde você vai sofrer muito. E se você voltar a nascer, vai acontecer a mesma coisa, porque você vai ter cometido atividades proibidas, adármicas, na vida anterior, e você vai nascer com várias complicações kármicas. Então, para quem pratica atividades pecaminosas, não nascer, não morrer. Para quem pratica atividades piedosas, como é que é? É só morrer, porque se morre tendo praticado atividades piedosas, vai em seguida nascer nos planetas celestiais, por exemplo, ou vai desenvolver yoga siddhis pelos quais é capaz de controlar a morte. E para quem é Vaishnava, para quem é Bhakta, não faz diferença se nasce, se morre, se está num planeta infernal, num planeta intermediário, num planeta superior, né? Para ele não faz diferença alguma, porque ele está sempre sob o refúgio da energia interna, Sarupa Shakti, né? Antaranga Shakti. Então, onde quer que ele esteja, como por exemplo a gente sabe que Bali Maharaj, ele está até hoje, depois de ele ter dado aquela sua bênção a Vamanadeva, ele está nos planetas infernais, ele está em êxtase nos planetas infernais.
porque ele está acompanhado de Vamanadeva, que é o porteiro do seu planeta, na região infernal, né? E ele está sempre glorificando e adorando os pés de lótus de Shri Vamanadeva. Da mesma forma, Gopakumar, no Shri Brihad Bhagavatamrita, ele passa algum tempo nos planetas celestiais, mas como Srila Sanatana Goswami Pad revela da conversa entre Parikshit Maharaj e sua mãe Uttara, ele está lá, mas ele não se deixa ludibriar ou não se deixa iludir pelos prazeres imensos que existem no jardim chamado Nandakanana, onde belas donzelas celestiais cantam canções que deixam a pessoa completamente inebriada, né? Onde a experiência de prazer é impressionantemente maior do que a que existe nesse mundo material, nesse planeta Terra, né? Mas o Nanda Kumar, ele estava ali e ele não estava em nada interessado naqueles prazeres, porque ele estava cantando Gopal Mantra. E ele estava tendo darshan de Gopal, Madhuri Gopalji, né? Então, para ele. Por isso, o Raghunath Das Goswami não proíbe todas as atividades dos órgãos dos sentidos. Há dois tipos de pessoas no mundo. São os Vigya, os eruditos, os cultos, e Agya, os ignorantes. Os ignorantes só trabalham debaixo da disciplina. E se agem independentemente, isso resulta apenas em coisas inauspiciosas. Por isso, todas as atividades descritas nos Shrutis e suas literaturas auxiliares, os Smritis, são divididas em Dharma e Adharma, para o bem-estar de semelhantes pessoas, para que elas possam se abster facilmente das atividades inauspiciosas e das atividades auspiciosas. Né? Mas agora, Gurudeva fala, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakur fala, aqueles que são cultos, eles sabem, eles são gyanis. Por que Krishna diz na Gita que de todos aqueles 4 tipos de pessoas que se aproximam dele, o gyani é o mais elevado? Porque ele tem consciência, ele tem Atma Gyana, ele conhece a sua identidade espiritual, ele é consciente, eu sou Atma. Então, os preceitos os preceitos disciplinares das escrituras não se destinam a esse tipo de pessoa. Eles obtiveram o direito de agir no patamar do apego espiritual puro e intrínseco à alma, Atmarati ou Krishnarati. Com outras palavras, eles têm já a habilitação para prestar serviço imaculado ao casal divino. Aqueles que são fiéis estão incluídos também na categoria dos eruditos. Então, primeiro os Gyanis e depois os Shradavanas, os fiéis. A instrução de Srila Raghunath Das Goswami para que se abandone todo o Dharma e Adharma mencionado nos Vedas e que permaneça exclusivamente prestando serviço amoroso a Shri Radha Krishna Yugal é para essas almas, essas eruditas almas autorrealizadas. Quaisquer atividades que precisem ser levadas a cabo na vida de um sadhaka devem ser feitas no humor de serviço ao Senhor Supremo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, assim como o Gurudeva, assim como o Acharya fidedigno, ele está esclarecendo algo que Raghunath Das Goswami não menciona, porque ele está se dirigindo à sua mente da posição de uma alma autorrealizada, né? Por isso Manaksheksha é uma joia muito especial entre toda a literatura Gaudiya Vaishnava, de toda a literatura Gaudiya Vaishnava, né? Porque ele já começa assim, no primeiro verso, ele já fala para a mente dele se apegar a Guru, ao casal divino, ao mestre espiritual, a Vrindavan, aos Vrijabhasas, a Nama Prabhu, aos Diksha Mantras, né? Aos Brahmanas, né? Aos Vaishnavas. Então ele já começa assim de um patamar de observação muito elevado. Então,
Srila Gurudeva, com muita misericórdia de todos os seus discípulos, quem quer que eles sejam, em qualquer posição que eles estejam, ele está estimulando os discípulos a realizar todo tipo de atividade ao longo de sua vida no humor de serviço ao Senhor Supremo. Né? Ou seja, não como se diz, dividir o tempo da vida, do cotidiano, entre as coisas que eu faço no mundo material e as coisas que eu faço no plano espiritual. Não. Tudo que o sadhaka faz, ele deve fazer no humor de serviço ao Senhor Supremo. Como tem a história de um irmão espiritual meu que ficou preso uma vez no meio dos Andes, numa prisão no meio dos Andes, situação meio inusitada, e ele ficou, sei lá, uma semana ou duas, até que foi demonstrado que ele não tinha culpa nenhuma, estava atravessando a fronteira, o tomaram por um traficante, mas enfim. Ele ficou, sei lá, uma semana, 10 dias preso, e aí ele ficou ali e ele pegou vassoura, pegou vários objetos de limpeza, e ele ficava limpando tudo, limpava o banheiro, cantando o santo nome. As pessoas, os outros presos, assim, os carcereiros não entendiam nada, né? O que ele estava fazendo? Ele estava aproveitando aquela oportunidade para prestar serviço a Krishna. Então ele estava ali imaginando que estava no templo de Krishna. O coração do sadhaka é no templo de Radha Krishna, de Radha Madhava, de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj. Né? Então, inclusive foi por isso que ele foi libertado, porque as pessoas descobriram, ele contando pra gente, né? As pessoas descobriram ou esse rapaz é completamente doido, surtado total, porque ele fica o tempo todo cantando esses sonhos engraçados, e ele está feliz dentro da prisão enquanto está todo mundo revoltado, querendo sair ou querendo fugir e tudo mais. Né? Ou ele é uma pessoa inocente. Né? Das duas formas, ele com certeza vai ser uma pessoa inocente. Mesmo as atividades prescritas nos Vedas para aqueles que estão firmemente estabelecidos na etapa Varnashram da vida, devem ser realizadas neste humor. Né? Se você é Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, se você está enquadrado nessas ordens espirituais, ou se você é Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, se você está enquadrado nessas classes sociais, mas você não realiza as suas atividades no humor de Seva Vritti, então aí Srila Bhaktivinoda Thakur vai dar exemplos que os devotos grihastas, os chefes de família, devem adorar as deidades em casa, e atividades como ganhar dinheiro, manter os familiares, proteger os bens, construir casa e assim por diante, tudo isso deve ser feito como oferenda às deidades. Devemos considerar, como numa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala assim: agora eu sou um servo na sua casa, e tudo que acontece para mim, como Srila Bhakti-Rakshakshidhara Goswami Maharaj diz, né? Toda circunstância é favorável. Então Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está expressando isso nessa canção. E é o que Srila Bhaktivinoda Thakur também aqui